Hello everyone! Acho que consegui resolver o problem today. Consegui resolver o problema hoje, né? Ai, ai. Vou dar início, tá? A aula. Acho que vocês vão conseguir me ver. Eu acho. Bom, in the first moment, I talking about reading and relationship with father, mother, brother, sister. First of all, in the reading, spoke that it very important with relationship. Give some steps for you falling to avoid conflict with them. Ok? Bom, in the first one. Agora eu vou estar compartilhando aqui a tela aqui com vocês aqui, conforme vocês forem chegando. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uma friend chegou, uma amiguinha chegou aqui. Kailane, você tá me vendo, Kailane? A Kailane ainda tá entrando ainda. Então, esse reading, ele vai estar falando um pouquinho sobre isso. Kailane, você está conseguindo me ver? Eu acho que eu consegui dar um jeitinho aqui no hardware aqui. Estava desativado. Né? Tá conseguindo me ver, Kailane? Bom dia. Good morning. Tá conseguindo me ver, Kailane? Tô sim. Então eu consegui resolver o problema aqui. É complicado. Era hardware. Foi desativado aqui. Eu até pensei que tinha pedir para o computador atualizar. Eu falei assim, my God, eu atualizei, vi tudo, tá tudo ok, né? Mas consegui resolver. O importante é que eu consegui resolver. Você está me vendo, né? Então, isso é importante aqui. Então, para a gente não perder tempo, eu vou continuar aqui explicando sobre o que eu estava falando. Eu estava falando aqui inicialmente. Inicialmente eu estava falando sobre reading, né, que falava sobre relationship with parent, that discussing some form you working out conflict with your parent, if you have, né? Alguns problemas que você pode ter com seu father, com seu mother, né? Então aqui ele vai abordar aqui alguns steps, né, que você poderia estar fazendo, né? Não só com seus pares, mas também com os seus outros amigos, friends, etc, etc. Então aqui ele vai estar falando esse working in and out, que seria isso, né? Como é que você vai trabalhar isso, né? Aí a gente fez essa comprehension aqui da number one, da number two, e a number two asked about working in out, how which 6 steps would you difficult working it? Tá, tô dizendo o quê?
para você escolher, né, qual desses steps você teria mais dificuldade em trabalhar nisso, né? Por exemplo, the many difficulty, a minha principal dificuldade seria stay calm, manter a calma. Por quê? Because I'm very nervous. Eu sou muito nervoso, nervosa. I have difficulty to listen. Eu tenho dificuldade de ouvir. Então, aqui é pessoal, tá? Eu não vou ficar perguntando aqui para vocês, mas vocês teriam, in this case, vocês teriam de fazer isso. Vocês teriam que ver qual a dificuldade, né? Vocês teriam, né, diante dessas problemáticas aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum friend. Acho que não. Acho que não. Aí, antes de começar a falar, tá? Eu estou elaborando, tá? O English Test, o teste de inglês para vocês. E ele terá 10 questions. Vai ter 10 questões, tá? Essas 10 questões terão questões gramaticais. Quais são os assuntos gramaticais? Comparative, superlative. E vai ter também uma questão, se eu não me engano, se eu for mudar eu falo, mas eu acho que não, que fala sobre vocabulary adult environment, que seria o vocabulário de meio ambiente. Tá? Vai estar falando um pouquinho sobre isso. Aquecimento global, global warming, greenhouse, efeito estufa, tudo que a gente falamos, né, nas aulas anteriores sobre isso, né? Recycler, eu acho que é isso, se eu não me engano, tá? Se eu mudar, eu falo, mas eu tenho quase certeza que é isso. E as outras questões seriam essa. A aula que eu vou dar hoje, que vai ser sobre nouns, como é que eu faço para colocar no plural substantivos, vai ser também o que vai cair, tá? São duas questões. Então, vamos aqui. Então, aqui, a number 3 é pessoal, tá? Bem pessoal mesmo. Então, não vou estar tratando sobre isso, né? Então, vamos aqui. Aí, vamos falar sobre isso aqui agora, né? Plural noun. Bom, no inglês, gente, é bem tranquilo sobre isso aqui, tá? In English, there are some rulers in different aspects, and for you, writing plural form. Em português. No inglês, existem existem diferentes formas de você estar tratando diferentes aspectos, né? Diferentes aspectos de você estar passando para a forma do plural, ou para a forma do plural, né, no inglês. Então, tem a simples, né, e tem a... Deixa eu admitir, Alexandre. E tem também irregular, que são aqueles irregulares, né, que não tem regrinha, igual no caso do adjective. Para colocar no good, no comparative, você vai botar better, e no superlative, you write the best, você vai botar no better e o best. Então também tem também a forma irregular, para você colocar no plural noun, né? Para você colocar na forma, né, do plural em inglês. Então, vamos ler aqui
Então, agora eu estou na page 8, estou na página 8, tá? E a gente vai tá lendo and taking a note about it. Noun in English are classified according to different aspects. One of them is a possibility and content, then one by one. Então, ou seja, um desses aspectos, né, seria contar um a um. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é the first aspect for you using plural noun. Por exemplo, one bow, two bows, né? Three bows, né? Então você tem como você colocar. My God, Jesus Christ! Fez um barulho aqui. Ai, meu Deus. Então a forma de você. Gente, eu tô vendo um susto agora que você não tem noção. Diferente forma de você estar aplicando, né, o plural, né? Então, pode ser countable. Como é que é countable? Vocês vão lembrar lá das aulinhas do countable. Por exemplo, balls. Balls é o quê? Countable, contável. Uncountable são coisas que não dá para você contar. Então, se não dá para você contar, você coloca not, né? Muito, muita, né? Então, isso aí eu não vou estar entrando agora, tá? Não vou entrar isso agora, não. Por exemplo, such, pen, TV, friend, and dollar, pound, euros. Isso aqui a gente pode considerar como contável, porque pen, pens, né? Caneta, caneta. TV, TVs. Friend, friend. Dollar, dollars, né? Dólar, dólares. Pound, pounds, né? Euro, euros, né? Então tem um jeitinho ali para você tornar contável. Agora tem coisas que são uncountable, que não dá para você contar, né? Example, here. E como você contar? Um cabelo, dois cabelos, três cabelos, one of one, não dá para você fazer isso. Ah, professora, mas quando eu vou lá como é que é o nome? Perucas Ladies, eu compro o cabelo a quilo, aí já é outra história, a grama, aquilo, sei lá. Pode comprar aquilo, vai que você é dona de uma proprietária de um local que faz peruca, tem que comprar cabelo, aí é aquilo mesmo. Ah, mas aí é diferente, aí ele vai se tornar contável porque precisou de elementos que a gente chama de phrases countables para se tornar contável, tá? Mas aí não vou comer para frente, tá? Não vai embolar essa cabeça. Então, por exemplo, sugar. Sugar, of course, don't have count, ou seja, não dá para você contar. Count, não dá para você contar. Water, como é que você vai contar água? Uma água, duas águas, você só consegue contar quando ela estiver dentro de um recipiente, né? Dentro de uma bottle, de uma garrafa, de um glass, aí dá para você contar. Money, money nesse sentido aqui, dinheiro, porque você não conta o dinheiro, você conta a propriedade monetária. O que é propriedade monetária? Dólar, real, euro, centim, que é o pound, né? Você não vai contar. Eu falo R$1, eu falo R$2, né? Eu falo R$3, né? Então, money não conta. O que a gente conta em reality seria a questão monetária, tá? Só para deixar claro aqui. Porque money dá para contar, dinheiro dá para contar sim. Claro que dinheiro dá para contar, desde que seja o contexto monetário. Se o contexto monetário for real, que é no caso do Brasil, você vai falar real, né? To real, né? Se for dólar, $1, $2, né? Então vai ser diferente aí, tá? E tem também irregulares. Irregular. How can I say irregular? Regular seria aquelas palavras que não dá para você. Tem a regrinha do S. Por exemplo, em inglês, quando eu quero dizer assim, em inglês não, em português, criança
No plural, crianças. Flor, flores. A gente tem o S, né? Para poder colocar no plural. Em inglês tem duas formas. A primeira forma é acrescentar o S e outras regrinhas também. E tem os irregulares, por exemplo, criança é child, crianças, children, tá vendo? Então é irregular porque não tem ruler, não tem regrinha. Então, nesse aspecto, o inglês, nessa parte aqui, é um pouquinho mais chato, diferente do português. Porque o português é mais a writing, é mais a escrita, né? É mais a escrita. Diferente do inglês. Do inglês você tem the principal rules, você tem as regras principais e tem também os irregulares. Por exemplo, quando eu quero dizer, deixa eu ver, woman, mulher, mulheres, women, man, man. Então, tem essas formas diferentes de estar abordando. Teacher, mas você vai falar todos os plural noun? Sim, vou falar todos, mas eu vou selecionar alguns, né, para a gente estar fazendo durante, né, a nossa aula, tá bom? Então, vamos primeiro falar dos regular, né? There are some rules to forming the plural, ok? Então, tem algumas formas. A primeira regrinha geral que ele vai dizer que eu tenho que colocar plus S, né? The most popular noun are formed by and s into their singular forming, né? Então, por exemplo, building, que é construção, prédios, né? Ela fica builds, né? Olha aqui um exemplo aqui. Build, builds. Brother, brothers. Brother, brothers. Então, é a regrinha geral. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais bonitinho. Então, dá um plus aqui. Bom. Aí, a outra regrinha é com as, né? Plus as, né? Que seria as. São os nouns terminados em S, SH, SH, CH, XZ, tá? Então, são os nouns and, né? São os nomes, os substantivos, né? Terminados em S, SH, CH, X e Z. E O também. Aí, nesse caso, você vai acrescentar o S. For example, dish, que é prato. Aqui fica dishes. Ó, dishes. É claro que tem aula também de pronúncia, como é que você vai pronunciar, mas eu não vou trabalhar isso agora. Kisses. Então, por quê? Porque o dish terminou com SH e o kiss terminou com SS. A regrinha vai dizer o quê? Não ending S, CH, X, Z, you receive an S, né? Então, nesse caso aqui. Agora, ending O, terminado em O, você só acrescenta o S, né? Por exemplo, non-ending mobility or abbreviation forming, you have forgetting or written usually form the plural by NDS in the singular forming. Então, aqui está dizendo o quê? Que substantivos que terminam em S, terminam em O, são de formas abreviadas, tá? Além da forma abreviada, originalmente são usadas também no plural, tá? Então, aqui está dizendo, ó, piano, pianos, photo, photos, tá? Bom, aí terminado em Y. Só que é aquela mesma questão do inglês, gente. Isso repete sempre. No caso sempre, do Y é praticamente a mesma coisa.
Primeiro eu tenho que analisar, analyze. It is very important you pay attention for this part for you understand the principal word you can use in this case. Então, vocês têm que prestar atenção às regras relacionadas a video, né? Que é o Y. Primeiro, eu tenho que analisar se antes do Y tem uma consoante. Eu só posso fazer essa regrinha se terminar, tá? Se terminar em Y e se antes do Y tiver uma consonante. Então, vamos aqui, ó. Nome ending in preceded by the consonant. Então, ou seja, tem o Y e tem que ter precedido por uma consonante. Have the plural form by dropping the... no caso aqui, você vai trocar, né, o Y, dropping, né? Você vai trocar o Y pelo I e vai acrescentar o EAC. Baby, eu quero falar bebês. Ó, vocês podem observar aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho, se eu conseguir, dar um plus aqui. Ó, analyze here. Baby story. Baby, bebê, story, história. Então, por exemplo, aqui, in this case, tem you, tem o Y. E before tem uma consonante, que é o B. Tem uma consoante, que é o B. Então, nesse caso aqui, você vai tirar o Y, ó. Vai tirar o Y. Vai fazer um dropping, que seria substituir, né? Por I, substitute, e vai acrescentar o S. Só que eu tenho que ficar atento se antes tem uma consoante, porque se tiver uma vowel, se tiver uma vogal, não, tá? Então, story, stories, tá vendo? Tirei o Y, né, e coloquei o I. Agora, uma outra regrinha, que essa aqui é um pouquinho mais chatinha. Ó, aqui é vida, tá, gente? Não é vive, não. Tem que dar um plus de qualquer jeito aqui. Ó, meus synonyms ending in nothing, por exemplo, aqui não tem o caso do knife, né? Que é knives, né? Que é faca, né? In nothing, for the, form the plural by changing the F for the to was. Então, por exemplo, molhou tudo aqui. Se terminar em F ou terminar em FV, é substituído por VEAS. Então, por exemplo, shelf, que é prateleiras, vai ficar shelves, né? É igual a reflexive pronouns, é semelhante. Ó, live, lives, tá? Não vai ser live, não. Live, aí vai ser o verbo morar, aí eu vou mudar a pronúncia, tá? Aí é verb, né? Aí não é, aí é vidas, tá? Por isso que é lives, né? Ao vivo também, né? Então, live é uma coisa e live, que tem praticamente a mesma construção, é outra. Então, life, lives, né? Então, aqui vai ser vida e vidas, tá? E as exceções, as exception, in this case, you can made with the word, for example, roof, cliff, Chaffee and Be Life. Aí, nesse caso aí, vai ter algumas exceções aí. Baby, come on. Então, aqui. Ó. Exemplo aqui, ó. Roof. Roof é teto. Então, aqui, mas era para colocar o viesse. Não. Então, roof, roofs, né? Aí você tem aqui a
Cliff, né? Que é penhasco, né? Então fica cliffs. Chaff, né? Que é chefe, né? É chaffies. E belief, né? Que é crença, né? Beliefs, crenças, tá? Então ficou mais ou menos assim. Tá bom? Espera aí. Então, continue here. Deixa eu continuar aqui. Ah, dava para fazer assim também, ó. Ficaria bem legal. Agora que eu fiquei sabendo. Entendeu? É vivendo e learning. Vivendo e aprendendo. Bom, outras regrinhas aqui, tá? Que eu vou estar passando aqui para vocês aqui. Ó, eu botei lá na plataforma pra gente até a page 10, tá? Acredito que vai dar tempo, pela hora vai dar tempo. Ainda tem uns 15 minutos de aula ainda, né? Que eu saio 11 and 10, né? Então, ainda dá tempo ainda para explicar as regrinhas aqui, tá? Então, eu estou explicando bem devagarzinho, bem slowly, né? Para não ter nenhum problem about the noun form. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vou dar um plus aqui, agora que eu aprendi. Agora vamos falar dos irregulares. Dá até para dar um plus aqui, ó. Ficou bem legal. Nice. Bom, aqui a gente tem a gente tem os irregulares, né? Que são aqueles que não tem ruler, que não tem regrinha, tá? A gente tem que memorizar realmente. Ah, teacher, você vai falar de todos? All. Vou falar os que estão pedindo aqui no livro, né? Então, vamos aqui. O mais comum, né? The most common. The most common regular verb and noun are men, women, people, children. Ó, essa questão de people aqui, gente. Vou até falar um pouquinho sobre isso aqui. Quando é no singular, é no plural, tá? Children of kind means mouse. Ó, isso aqui é rato, tá, gente? Mouse é ratos, tá bom? Feet, foot, né? Que é o pé, né? E pés, né? Pés. Os que estão em parênteses, deixa eu aumentar. Dá um plus aqui. Vai ficar better. But you understand this part. Aqui. Então, ó, você tem aqui, ó, mais mouse, né? Ah, então rato não é rato que é mouse. Isso aqui é plural, tá? Plural. Feet, foot, teeth, tooth, né? Que é o dente, que tá. Os que estão em parents, seria os que estão, né? Realmente estão no singular, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais um recadinho aqui. Meus student. Era só rapidinho, tá?
Então, vamos aqui, ó. No caso, por exemplo, eu quero falar pessoa, tá? Eu falo person. Agora, se eu quero falar pessoas, people, tá? Só para explicar isso daqui. Porque às vezes você está falando pessoa, você vai pensar que é people, e pessoas, você vai dizer peoples. Não, quando eu quero falar pessoa no singular, how many peoples are in room? Quantas pessoas estão na sala? One person, uma pessoa. Agora, se eu quero dizer two person, vou falar two persons, vou falar two people, tá? Vai estar errado. Vou deixar claro sobre isso. E outros também irregulares, ó. Tem uns irregulares que serve tanto a forma da escrita é igual no singular e é igual no plural, tá? No caso aqui, ó, de ovelha, né? Cheap, não é cheapas, tá? Não. Fish não é no plural aqui, tá? Fish. Por isso que eu quero falar peixes. Não tem fishes, tá? É claro que na forma britânica tem. Britânico seria fishes, tá? Mas inglês, como a gente está aprendendo inglês americano, tá? Aí a gente fala fish. Se vocês verem na alguma literatura, ou literatura não. Se vocês verem algum reading, alguém falando fishes, é porque ele é britânico ou canadense, né? Pode ser canadense, eu não sei como é que é a estrutura da gramática canadense, deve mudar alguns aspectos, né? Acredito. Ó, série, né? Que é serious, né? Espécie, né? Que são espécies, né? Espécies, tá? Vai ser a mesma coisa, tá bom? This coming here, tá? Ou seja, palavras irregulares, né? Que não tem no singular, tá? Because they are the name of things that only come in pairs. Porque são palavras que elas são usadas em pares, então por essa razão ela não tem a forma singular. Por exemplo, short, adjetivo, shorts é a bermuda, né? Então não tem. Eu estou usando shorts, tá? I am using shorts. Um assim, tá? Pyjamas, né? Que são pijamas. Pyjamas. Por quê? Porque é uma composição de roupas, né? Não falo pijama, que a gente fala no português, né? A gente fala assim em português, mas pyjamas, né? Scissors, tesoura, porque você tem a composição, né, das duas navalhinhas, né? Então, scissors. Se eu quero falar, eu tô com uma tesoura, one scissors, two scissors, three scissors, 10 scissors. Aí eu vou usar, tá? Em this case. Glassers, que seriam copo, vidros. Aí eu não sei explicar aqui a composição, tá? Mas eu sei que copo você vai falar glass. Estou falando de copo, tá? Copo. Não estou falando tipo esse vidro aqui não da janela. In this case, não estou falando disso, tá? Deixa eu ver a hora aqui que eu estou explicando aqui, dá tempo ainda, né? Tô falando disso. Attend seria atividade. Aí eu vou explicar só até a 9, mas acho que dá tempo ainda. Ó, por exemplo, other nouns that don't have in singular for are. Ou seja, palavras que não dá para você colocar ela no singular. São clothers, que é vestuários, tá? Groceries, né? Que não dá para você colocar aí.
Não tem como. Que é bens, né? Isso aí, eu tenho bens. Não dá para você, não falar, eu tenho bem. Não existe isso, tá? De bens de propriedades, tá? Eu tenho um bem. Não, porque quando a gente fala bens, a gente, em this case, a gente está falando de propriedades, tá? Então, aí nesse caso aí, não tem como você falar goods. É goods, só vai estar no plural aí, singular plural. E clothers também. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Or you understand word this word. The word hundred, thousand, milhas, bilhas, when are used to refer a definite amount. Eu vou parar nesse trecho aqui, tá? Peraí. Peraí, gente. Por exemplo, agora eu... daqui. And the word hundred and thousand, as palavras como 100, 1000, milhões e bilhões, quando são usados dando defined amount, dando a definição de montante, tá? Vocês sabem o que é montante? Eu não sei. É montante. Por exemplo, 1,000 and 2,000, ok? Um montante de, quando eu quero dar a ideia de montante. A one several, don't have in plural. Nesse caso aqui, não tem a escrita no plural. Por quê? Porque a própria palavra composição, composition of the word, a composição da palavra já é plural. Quando eu falo thousand, né, já dá a ideia de pluralidade ali, né? Thousand é milhões. Eu falo hundred, eu estou dando ideia ali de algo que é plural. Então, for example, Tom has almost 1,000 friends on the Facebook. Ou seja, Thomas tem quase 1 milhão de amigos. 1 milhão da ideia de quê? De montante. Tá? Da ideia de montante. Tá na... Então, aí, nesse caso aí, sorry, my baby. Então, nesse caso aí, quando eu quero falar, não tem como escrever ela de forma singular. Não tem como, porque ela já vai de idea de plural, né? Então, aqui não tem como. 1,000 people access Facebook every minute. Ou seja, milhares de pessoas, né, acessam o Facebook a todo minuto. Tá? Então, eu parei por aqui. Vou botar 2 minutinhos para encerrar a aula. Vou fazer a chamada Listen of Presence. Aí a página da gente vai depois da aula. Aí o que eu vou fazer? Eu acho melhor vocês só responderem a 7 mesmo. Deixa para essa 10 a gente fazer juntos. A não ser que vocês queiram fazer. Porque eu queria fazer com vocês. Entendeu? Mas se vocês quiserem fazer para adiantar, vocês podem estar fazendo. Aí na próxima aula eu só corrijo, né? Eu já expliquei praticamente, né, a introdução, né? O conteúdo, né? Então, parei na 9. Deixa eu colocar o name de vocês. No primeiro tempo. Todo mundo, né, do primeiro tempo tá aqui.
Tá bom? Então, fica combinado assim. Vou deixar vocês responderem. Aí, na semana que vem, eu corrijo e comento. Tá bom? Os testes de vocês já estão se aproximando. Aí, eu comento na semana que vem o que vai cair, né? E também, se vocês tiverem alguma dúvida do conteúdo, aí eu explico para vocês. Tá bom? Tá Então, ok. Tá bom. have a nice week. Tenha uma boa semana and good holiday, né? Bom final de semana e feriado que vem por aí. Tá bom? Igualmente. Igualmente. Bye bye, see you there. Bye, bye.